Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula bastante específica, uma aula aí que serve para o concurso da CCTEC 2018 e nós vamos abordar o assunto que é o regimento interno da CCTEC, ok? Vem comigo. Ah, professor, e aí, qual que é o seu objetivo da aula? Gente, meu objetivo dessa aula não é fazer você decorar o regimento interno. Eu quero explicar a lógica, o juízo de valor, como é que funciona o regimento interno, para quê? Para que você tenha subsídio, você tenha aí condições, quando você estiver fazendo a sua leitura do regimento interno, você tenha condições de entender. E eu sempre digo, passe em concurso público aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. E aqueles alunos que conseguem entender o conteúdo, tem maior facilidade de fixação de conteúdo, cara, tá certo? Então vem comigo, regimento interno. Então o regimento interno da CCTEC, ele está consagrado no decreto 398 de 15 de janeiro de 2016, que aprova o regimento interno da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, CCTEC, né? Aí aqui ele trouxe o izinho aqui, né? CCTEC, né? Então vamos lá, vamos explicar para vocês o CCTEC, né? Decreta, fica aprovado o anexo regimento interno da Secretaria de Estado de Tecnologia e Inovação, CCTEC, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, 15 de janeiro de 2016. Né? Professor, o que você fala para mim, professor? Primeira coisa que eu vou falar para você, cara, você tem que fazer a leitura, tá? Uma leitura concentrada do Estatuto, mas primeiro tem que assistir essa aula. Principalmente para aquele aluno que não está familiarizado com a questão aí do direito administrativo estadual de Mato Grosso. Então ele vai ter que assistir a aula primeiro, depois que ele entender a lógica desse regimento interno, cara, ele vai fazer a leitura, ele vai ter maior facilidade. Vamos lá. Então é o seguinte, esse regimento interno da CCTEC, como não somente da CCTEC, mas praticamente todos os órgãos da administração pública estadual, ele tem 5 títulos, né? E cada título, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer, cada título tem um objetivo claro. Vem comigo, só para você entender. Então, primeiro título, da caracterização. O que é a caracterização? Do órgão. Tá? Do órgão. Ou seja, qual que é o órgão? CCTEC. Está aí. Qual que é o órgão? CCTEC. Das competências, essas competências aqui são do órgão, tá? Salvo engano, são 17 competências do órgão, ou seja, para que existe a CCTEC? Então, normalmente o título primeiro é um título muito importante, um título básico. Professor, o segundo título, né? O que é o segundo título? Ele vai trazer, a estrutura organizacional básica da secretaria. Professor, qual que é a estrutura? Quais são os níveis dela? Né? Aí eu digo, faço uma crítica para os colegas que desenvolveram, por que o cara, quando vai fazer a estrutura, professor, já não faz o organograma, entendeu? E assim, né? Não faz o organograma, ele faz só a estrutura. Então a gente vai entender, vou explicar para vocês a estrutura básica, né? Ok. Sobre cada órgão, de cada estrutura, atenção. Você tem o quê? As suas competências, né? Então, essas competências aqui, essa primeira competência aqui é da CCTEC. Tá? Essa competência aqui são das unidades. Nós percebemos o seguinte, que nós perceberemos que na estrutura organizacional nós temos várias, dezenas de unidades. Cada unidade dessa vai corresponder o quê? Uma competência, que é a parte mais chata que tem, é o título 3º. O título 4 é o seguinte, se tem as unidades, tá? Essas unidades precisam de quê? Precisam de agentes, né? Do servidor. Então, essas atribuições aqui são dos agentes, ou seja, das pessoas lotadas que têm responsabilidades nessas unidades. Tá? Então, isso aqui das atribuições. E, finalmente, o último
título do Estatuto da CECITEC é das disposições finais do regimento interno. Bacana, né? Então, são quantos títulos? 5 títulos. Ah, professor, ficou um pouco confuso. Vem comigo que você vai entender claramente agora, né? Título primeiro, da caracterização. Caracterização é do órgão. Qual que é o órgão? CECITEC. Então, o que vai trazer esse artiguinho? Qual que é o trabalho do artiguinho? Primeiro, trazer o marco legal da criação desse órgão que é a CECITEC. O segundo objetivo da caracterização é trazer a sua razão de ser, ou seja, a sua missão. Vem comigo, vamos lá. Primeiro, o marco legal da Constituição da CECITEC. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, CECITEC, criada pela Lei Complementar 96 de 2001, alterada pelas Leis Complementares 151 de 2004 e 566 de 2015, constitui, então está aí, criou, pronto. Né? Primeiro, marco legal, caracterização. Está aqui, sim. Lei de criação, 96. Pronto. Tá? Na caracterização, o legislador deixou bem claro que, atenção, a CECITEC é um órgão, não é uma empresa, não é uma autarquia, não é uma fundação. Né? A CECITEC é o quê? É um órgão da administração pública direta. Tá? Da administração pública direta. Professor, quem que disse que esse cara aqui é da administração pública direta? Lei Complementar 566. Eu sei porque eu tenho essa lei gravada já, a 566. Então, é um órgão da administração pública direta, 566. Bacana, fechou, está aí para vocês aí. Uma informação importante que pode ser cobrada em concurso. Professor, como é que ele vai cobrar em concurso? Porque nós temos 2 tipos de administração. A direta, que está vinculada diretamente ao governador, e a indireta. A indireta é um órgão que está vinculado indiretamente, né? Ou seja, numa secretaria para depois ele chegar ao governador. Então, outra informação importante. Primeiro, o marco legal. Segunda informação, que a CECITEC faz parte da administração pública direta. Regendo-se este instrumento, pelas normas internas e pela legislação pertinente em vigor, com a missão. Atenção, o que é missão? É a razão de ser. Ou seja, para que serve a CECITEC? Vem comigo. Elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do Estado, articulando ações e instituições para a sua execução nos termos da legislação específica. Então, essa é a missão, é a razão de ser. E aí, professor? Aí você tem que fixar, cara. Tá? Então, missão é a razão de ser. Para que serve? Está aí. Dentro dessa missão, que é a razão de ser da CECITEC, nós temos mais elementos importantes. Quais são os elementos, professor? A competência da CECITEC. O que compete à CECITEC? E o artigo 2 vai trazer todas as competências, ou seja, qual será a área de atuação da CECITEC. Constituem competências da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Colaborar com o Conselho Estadual competente na formulação da política estadual de desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Gente, essas competências da CECITEC tem que ler do artigo 2º, tem que saber. Nós vamos ver durante a aula, que eu vou ter que pular alguns artigos aí, porque é mera leitura, e aqueles artigos, esses dispositivos que o professor trouxe para a aula, vocês podem ter certeza que é o filé do filé, é os assuntos que têm a maior probabilidade, maior potencial de ser cobrado em prova. Segunda competência CECITEC, propor políticas e planos com a participação dos componentes do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia e da sociedade, capazes de elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do Estado, articulando ações e instituições para a sua execução. Terceira competência, implementar mecanismos que favoreçam o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas áreas estratégicas definidas na Política Estadual de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação. Contribuir para a consolidação, expansão e aprimoramento da base física de apoio
as iniciativas científicas e desenvolvimento tecnológico instalada no Estado. Concorrer para a capacitação dos recursos humanos dedicados ao ensino, pesquisa científica e desenvolvimento experimental e serviços técnicos atuantes nas instituições que integram o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia. Contribuir para a capacitação profissional da força de trabalho do Estado, no sentido de viabilizar investimentos geradores de trabalho e renda, implementando a política estadual de educação profissional e tecnológica, garantindo a oferta pública e gratuita de cursos de educação profissional e tecnológica em todas as suas modalidades e níveis, exercendo a função de fiscalizá-los nas instituições pertinentes ao Sistema Estadual de Ensino. 8. Contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade do ensino superior mediante a regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino superior estadual e seus cursos. Contribuir para o fomento da inovação do sistema produtivo do Estado para a transformação da sua base técnica através do uso intensivo da ciência, tecnologia, inovação, educação profissional e educação superior. Gente, olha só. Então, a CCTEC, você percebe o seguinte, que todas as suas ações é o quê? De ensino e desenvolvimento de educação profissional e superior. 9. Contribuir para a inserção do conhecimento científico e tecnológico nos processos de produção de bens e serviços como resultados da melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos gerados. Contribuir para a promoção do desenvolvimento científico que estimule a conservação dos recursos naturais renováveis de maneira a torná-los forte e permanente de renda para o desenvolvimento regional. Promover a dinamização do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação através da integração e interação de seus componentes. E, finalmente, tem mais aqui, promover o desenvolvimento de ações regionalizadas em ciência, tecnologia e inovação com os estados da região centro-oeste, bem como ações de caráter federativo com outros estados brasileiros e com os órgãos do governo federal. 13. Estimular o desenvolvimento de ambientes especializados e cooperativos de inovação. E 14. Administrar o Fundo de Ciência e Tecnologia, FUNTEC, cabendo ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia definir prioridades na aplicação dos recursos do fundo, né? Questão de concurso, olha só. Então, esse Fundo Estadual de Tecnologia, FUNTEC, inclusive vai ser objeto de aula do professor, porque está no seu edital. Eu vou gravar essa aula para vocês semana que vem. É o seguinte, quem que administra o fundo, é a CCTEC, né? Cabendo ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia definir as prioridades para a aplicação dos recursos do fundo. Então, todos os recursos do fundo, quem define é o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e qual que é o fundo que vai dar suporte financeiro para todas essas ações. É o FUNTEC, questão de prova, né? E aí, professor, aí é o seguinte, vem comigo. Então, essas competências aí, eu fiz a leitura, com certeza que o aluno não gosta que o professor faça leitura, mas não tem o que fazer, cara, é leitura, você vai ter que ler, essa é a regra do jogo, bacana, pronto. Nós terminamos o quê? O primeiro título. Qual que é o trabalho do primeiro título? Artigo 1º, Marco Legal da CCTEC, Administração Pública Direta e a sua missão. Pronto. Artigo 2º do título 1º, as competências da CCTEC, ou seja, aonde que serão, onde que a CCTEC, onde será o quê? A área de atuação da Secretaria. A área de atuação, pronto. Então, a partir do momento que se definiu essa área de atuação, a Secretaria tem que se organizar e tem que ter uma estrutura organizacional adequada para cumprir, fazer cumprir os objetivos, as competências do artigo 2º do Decreto 398 de 2016. Aí aparece na parada quem? O título 2º, que é da estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Então está aqui, então a gente vai falar da estrutura. E aqui vem já no artigo 3º
a estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, CECITEC, definida pelo Decreto 160 de 2015, compreende. Ou seja, tem um decreto de estrutura. Então, o decreto de estrutura de 2015 trouxe a seguinte estrutura. Tá? Antes da gente ir nessa estrutura aqui, eu tenho que explicar algumas coisas importantíssimas, antes de apresentar. Primeiro, que nós temos a Lei Complementar 566 de 2015, essa lei complementar, inclusive, já tem essa aula gravada, uma aula fantástica. Essa aula define aí toda a estrutura, todo o aparelho do Estado, da Administração Pública Estadual de Mato Grosso. Tá? E lá na Lei Complementar 566 tem lá Administração Pública Direta. Tá? Nós temos aí, na Administração Pública Direta, nós temos 27 órgãos. Né? Primeiro, Governadoria, 12 órgãos. Aqui tem PGE, Controle Interno, Vice-Governadoria, está tudo aqui, ó, Governadoria. Né? E nós temos Secretarias de Estado, 15. E a CECITEC faz parte de uma dessas secretarias, que é aí uma da Secretaria de Estado. Está aí para vocês aí. Bacana, fechou, né? Ok? 10, né? E nós temos a administração pública indireta, autarquia, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Inclusive, tem 2 fundações públicas que estão vinculadas à CECITEC. Então, lá define toda a estrutura. E nessa lei aqui, ele diz o seguinte, a estrutura organizacional, ele vai definir em níveis, né? Então, nível de decisão colegiada, direção superior, apoio, então em níveis, né? Então, nós temos 8 possíveis níveis estratégicos, tá? Dentro da estrutura organizacional. Né? 8. Prof, o que é decisão colegiada? Decisão colegiada onde ficam os conselhos. Inclusive, CECITEC tem um conselho. Direção superior. São todos os órgãos que vinculam, que estão ali, é o secretário. Tá, ou secretária, não sei, vou pôr assim. Apoio e assessoramento. Esses 2 níveis, apoio, né? Apoio, né? Aí você tem apoio, assistente, esses 2 caras aqui, que vão dar suporte, né? Quem dá suporte a alguma coisa para alguém. Suporte para quem? Para o secretário. Então, há essa organização por níveis, né? Administração sistêmica é a atividade meio. Professor, gestão de pessoas, patrimônio, contabilidade, estatística, licitação, contratos, projetos, convênios, transportes, combustível, almoxarifado, materiais, é tudo o quê? Atividade meio. Toda secretaria tem uma atividade meio, né? Então, administração sistêmica. Execução programática. Execução programática é o nome que o Estado dá para a atividade fim da secretaria. No caso da atividade fim da secretaria, 2 atividades fins da secretaria, né? Nós temos a atividade de desenvolvimento e a atividade de educação técnico, né? Administração regionalizada, né? É dividido por regiões, né? Descentralizada é os órgãos descentralizados, autarquias, fundações. Então, isso aqui são os 8 níveis possíveis aí que estão definidos lá. Então, a partir dessa, por que acontece? Então, ele vai organizar todas as unidades de acordo com isso. Gabinete do secretário, ele é o quê? Ele é apoio estratégico especializado, tá? E assim por diante. Então, vem comigo aqui, eu vou explicar para vocês agora, tá? Isso aqui é um organograma que não se aplica mais somente à nossa aula para fins didáticos pedagógicos, né? Na qual eu tenho bastante orgulho de falar para vocês que eu que fiz. Esses dedinhos e um computador da época que eu tinha. O secretário de Estado na época, doutor Marcos Machado, né? Doutor Marcos Machado, inclusive hoje ele é desembargador do Estado, é uma pessoa fantástica, fantástica, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, tá? Ele passou a missão de reescrever, consolidar o regimento interno da secretaria, assim eu fiz, né? E aí não tinha a Lei 566, que a Lei 566 é de 2015, eu fiz, né, o negócio e eu fiz um organograma, né? Aí eu faço uma crítica para os colegas lá, é o seguinte, cara, quando você vai montar a estrutura, monta um organogramazinho como um anexo do negócio, fica mais claro. Então, só para vocês entenderem, vocês viram aqui os níveis, né?
Esses são os níveis, né? Então, só para vocês entenderem, vem comigo aqui, ó. Ó, unidades de direção superior. Professor, direção superior, quem que vai estar aqui nesses caras? Ó, vai ter o colegiado, que é o primeiro item, que são os conselhos. Depois, ó, o secretário. Aí você tem aqui, ó, assessoria de gabinete, assessoria de comunicação especial, assessoria técnica. Esse aqui é de apoio. As unidades de apoio a quem? Ao gabinete do secretário, ó, né? Ó, assessoria jurídica, controle interno, ouvidoria, esses caras aqui, ó, é o quê? São os assessores, assessoram, ó. Tá? Então, são os assessores, ó, voltando aqui, ó, apoio e assessoramento superior. Já falei, ó, decisão colegiada, direção superior ao secretário, apoio especializado, assessoria técnica, assessoria de comunicação, né, e assessoria e assessoramento superior, ó, tá aqui, ó, né, controle interno, ouvidoria, ao secretário. Pronto. Essas são as unidades, né? Cada caixinha dessa aqui é uma unidade organizacional. Cada caixinha dessa aqui, gente, tá? Vão ter duas coisas, ó. O título terceiro, tá? E o título quarto deste decreto. Qual que é o título terceiro? O título terceiro vai definir o quê? As competências. E o outro vai ser a atribuição do agente. Ou seja, o que cabe aqui, no caso, a SAG, né? O que compete à SAG? Isso aqui é o quê? É do cargo, né? Aí o agente que vai ocupar é o quê? A atribuição. Então, essa é a estrutura básica do regimento interno, não só desse, mas todo qualquer outro regimento interno. Sou especialista nisso, já gravei vários cursos aí de regimento interno, tá? Então vamos lá, concluindo aqui. O segundo nível aqui, ó, órgãos de administração sistêmica e execução programática. A sistêmica é o quê? Atividade meio. Então aqui está a gestão de pessoas, patrimônio, materiais, transportes, estoque, almoxarifado, tudo aqui, tá? E o outro aqui é programática, atividade de fim, né? No caso da secretaria, nós temos duas atividades de fim, de desenvolvimento e a educação aí profissional. Fora isso, nós temos que as unidades regionais, desconcentradas, no caso da CCTEC, vai ser descentralizadas. Então, essa aqui é o organograma. Se a galera que fez isso aqui, podia ter feito, né, cara, a questão aqui do organograma, né? Ia ser legal pra caramba, né? Fazer esse organograma aqui. Rapaz, isso aqui deu um trabalho para eu fazer na época, mas olha o resultado, né? E ajuda a explicar, né? Depois que eu fiz isso aqui, expliquei para a pessoa, muitas pessoas começaram a entender o que significa a estrutura organizacional. Qual que é a estrutura? Lá no decreto, vamos lá. Decisão colegiada. É o quê? O conselho. Qual que é o órgão? O Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bacana. Direção superior, onde fica quem? O secretário de Estado, né? Gabinete do secretário de Estado, e aí nós temos dois secretários adjuntos, né, que vão assessorar diretamente o secretário adjunto, né, ó, o secretário adjunto. Primeiro, ó, de Ciência e Tecnologia, esse aqui vai ser o secretário da atividade fim, execução programática, e o secretário adjunto de Administração Sistêmica, que é da área meio, licitação, recursos humanos, né? Essa meia aqui é igual de todas as secretarias, há uma padronização no Estado, né? E a questão aqui da atividade fim, ela é específica de cada secretaria. Terceiro, nós temos aqui apoio especializado. Apoio a quem? Está aí, né? A direção superior, não somente o secretário, mas os seus adjuntos, né? Ó, unidade de gestão estratégica de resultados, controle interno, e a ouvidoria é o de apoio especializado. E nós temos assessoramento, tá? É o assessoramento, que é o gabinete de direção, e a unidade de assessoria. Esses caras aí, assessoria jurídica entra aqui, entre muitas outras unidades aí, né? Então tá aqui, ó. Olha a estrutura organizacional, olha o tamanho que é a CCTEC, né? Tem mais? Claro que tem. A administração sistêmica, né? A estrutura,
né, para fazer cumprir lá o artigo 2º todas aquelas competências da secretaria. Tem que ter atividade meio. Então, aqui é o quê? Sistêmico, né? E tem um secretário que vai ser responsável por isso, né? Olha aí. Gestão de pessoas, provimento, orçamento, convênios, finanças, contábil, aquisições, contratos, patrimônio, materiais, transporte, apoio logístico, tecnologia, TI, protocolo e serviço setorial. Estão todas as unidades da SESTEC. Se tem atividade meio, que é sistêmica, nós temos também a atividade fim, que é a programática. Aí nós temos duas grandes superintendências, né? Dois grandes produtos, né? Primeiro, Superintendência de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação, que tem 3 coordenadorias de pesquisa, popularização e desenvolvimento regional. E nós temos outro grande produto, que é Superintendência de Educação Profissional e Superior, que tem a coordenadoria de fiscalização, coordenadoria de educação profissional e tecnologia, coordenadoria de avaliação, tá? De avaliação, deixa eu... Aqui quer desligar a televisão, né? Olha aí, ó. Opa! Pronto! Ó, Beni, não corta não, toca direto aí, porque não fica muito quadradinho, né, cara? O negócio tudo cortadinho, eu não gosto disso, não. Eu gosto do negócio... Vem comigo. Autêntico. Coordenadoria Educação à Distância, né? E Regulação e Supervisão de Educação Superior. Então, essa aqui é a atividade fim da SESTEC, né? Fim da SESTEC. Cada item desse é uma unidade organizacional. Cada item desse tem um chefe, viu? De todo, tem um chefinho, né? Tem uma unidade organizacional, tem um chefinho. Regionalizada. Aqui estão o quê? As escolas técnicas estaduais, ó, Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Rondonópolis, Sinop, Barra do Tangará da Serra, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Poxorel, né? E, finalmente, é descentralizada. Temos 2 fundações, né? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, FAPEMAT, e nós temos a Fundação Universidade de Mato Grosso, UNEMAT. Então, essa é a estrutura organizacional da SESTEC. E aí, professor, agora, das competências, né? Aí, esse aqui é o maior capítulo, que é o capítulo 3º, das competências. O que acontece? Toda unidade organizacional ali, para existir dentro da estrutura, tem uma competência. Fazer isso, fazer aquilo, acolá, tal. Então, esse título 3º, tá? Eu não vou ler para vocês, ó, no cumprimento das competências que lhes são próprias, a SESTEC conta com o Conselho Estadual. Então, primeiro, ó, decisão colegiada. Decisão colegiada, qual que é o órgão que está lá? Conselho Estadual. Então, o que compete o Conselho Estadual? Está aqui, ó, parágrafo único. Bacana? Então, eu não vou fazer essa leitura com vocês. Vocês vão ter que ler, ó. Direção Superior, 3 unidades. Gabinete do Secretário, Secretário Adjunto de Desenvolvimento e Secretário Adjunto Sistêmico, da atividade meio. Então, tem lá, o Gabinete do Secretário. O que compete o cara? Ó, estabelecer diretrizes e normas, coordenar a execução, monitorar, avaliar, presidir o conselho, tá vendo? Tá vendo? O gabinete adjunto, ou seja, para cada órgão daquele, tá certo? Ó, ouvidoria, olha aí, gabinete de assessoria, tá certo? Cada órgão daquele transporte, desse aqui, você vai pegar aqui, vai ter o quê? Ó, um monte de competências da unidade. Ó. Compete às unidades. Ou seja, o artigo 4º até o artigo 43 vem definir o que? Essas competências. Tá? E aí, professor, não vou fazer leitura com vocês, né? Porque vai ficar muito cansativo, maçante, não tem muita coisa para explicar, é só leitura. Então, você vai fazer a leitura como dever de casa, fazer a leitura dessas competências. Tá? Pronto, das competências. E aí, professor? Matamos o título 3º. E agora, seguindo a lógica, o raciocínio, o juízo de valor, essa é a minha intenção, esse é o meu objetivo aqui. Se tem a unidade, se tem a competência, vai ter uma atribuição. Essa atribuição aqui é do agente. Ou seja, da pessoa que está ocupando o cargo de secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Ó.
Artigo 40, constituem atribuições. Então, competência do órgão, da unidade organizacional, e as atribuições do agente. Atribuições básicas do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, conforme 566. Qual que é a atribuição? Não é compete, tá? Qual a atribuição do secretário? 1. Planejar, coordenar e avaliar as atividades de sua área de competência. 2. Dar plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão conforme legislação específica. 3. Elaborar a programação do órgão compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades das entidades da administração indireta que lhes são vinculadas, no caso 2, FAPEMAT e UNEMAT. Referendar atos administrativos e normativos assinados pelo governador. Olha aí as atribuições do secretário de Estado. Propor o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas. Ordenar, fiscalizar, impugnar despesas públicas. Então, quem que é o ordenador de despesa? Quem que assina o cheque? Quem que autoriza a despesa? É o secretário de Estado, que ele pode delegar, porque a 566 diz isso. Participar de conselhos e comissões, podendo designar representantes com poderes específicos. Realizar a supervisão interna e externa dos órgãos. Receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas, determinar nos termos da legislação a instauração de sindicância do processo administrativo, aplicando-se as necessárias punições disciplinares. 11. Prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua pasta, conforme previsto na Constituição Estadual. 12. Propor ao governador a intervenção dos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes. 13. Exercer outras atividades situadas na área da sua abrangência, na respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo chefe do Poder Executivo. Pronto. Nós finalizamos o quê? As atribuições de quem? Do secretário de Estado. E agora, professor? Atribuições do secretário adjunto. Está aqui, né? Adjunto. Então, você tem o titular e o adjunto, né? Após o titular, você tem o adjunto, para auxiliar o adjunto. E essas vão ser as atribuições dele. Auxiliar o secretário na direção, organização, orientação, coordenação, controle e avaliação das atividades da Secretaria de Estado. Representar o secretário automaticamente em suas ausências, respeitadas as respectivas áreas de atuação, porque nós temos duas áreas aqui, né? Nós temos o secretário da área meio, que é o sistêmico, que é o adjunto, né? E nós temos a atividade fim. Substituir, quando designado, o secretário de Estado, no caso de impedimento legal eventual, sem retribuição, sem remuneração, adicional, salvo se for por prazo superior a 30 dias. E aí, professor, eu quero fazer concurso para a CCTEC, eu quero estar lá. Pode, com certeza, cara. Tem tudo para chegar lá. Tá? O que diz aí? O secretário pegou 15 dias de licença médica. Você é um adjunto que vai substituir. Ele vai escolher um dos dois, são dois. Qualquer um dos dois ele pode escolher. E aí, prof? 15 dias você vai ganhar só o título. Secretário em substituição na hora de assinar. Não vai ganhar nada com ele. Agora, se o cara for mais de 30 dias, você vai ganhar o salário dele. Justíssimo, né? Convocar e presidir as reuniões no âmbito da unidade administrativa correspondente, supervisionar e fiscalizar as atividades envolvidas no âmbito de sua secretaria, desempenhar tarefas delegadas e determinadas pelo secretário, propor leis, decretos e normativos, avocar excepcionalmente as competências dos órgãos subordinados e as atribuições de servidores. Está aí. Eu sou secretário sistêmico, adjunto sistêmico de gestão. E aí, prof? Eu tenho um gerente de transporte, o cara está aprontando. O que é avocar? Eu tiro dele, eu trago para mim, tá? O quê? A competência e a atribuição do cara que é gerente de transporte. E, tá vendo? Isso que é avocar, trazer para si. Mas para avocar você tem que estar superior na linha hierárquica superior. Tá?
Delegar excepcionalmente suas atribuições e competências para servidores subordinados. Você sempre delega para servidor subordinado. E o secretário delega para você, que é o adjunto. Auxiliar na articulação das ações da pasta com diversas ações de fomento implicadas no desenvolvimento institucional. Orientar as unidades da secretaria sobre a implementação de técnicas e instrumentos de gestão ou propor alternativas organizacionais visando a constante aperfeiçoamento da gestão da CECITEC. Acompanhar e coordenar a elaboração e consolidação dos planos. Enfim, gente, ó, são todas o quê? Atividade de quem? Do secretário adjunto. E agora, professor? Dos superintendentes. Então está aqui, ó. Auxiliar o secretário na tomada de decisões em matéria de sua competência, apresentar periodicamente o relatório de atividades e resultados de indicadores de produtos, promover reuniões, garantir realizações, orientar as chefias e servidores imediatamente vinculados, prestar esclarecimentos, né? Todas as atribuições de quem? Dos superintendentes, ó, tá? E agora, professor, dos diretores das escolas técnicas, né? Dentro da estrutura, né? Atribuições do diretor. Estabelecer anualmente diretrizes de ação. Esse aqui vamos ler tudo, porque isso aqui é importante, está vinculado ao concurso de vocês. Ó. Estabelecer anualmente diretrizes de ação em sintonia com os adivinhas de sua mantenedora, advindas da sua mantenedora, responsabilizar-se pela elaboração, aprovação e atualização, quando necessário, do regimento interno da ética Escola Técnica Estadual, tomando como parâmetros as diretrizes emanadas da mantenedora, cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento interno, presidir o conselho diretor, considerando-o como órgão de assessoramento e deliberação em relação às questões de gerenciamento da ET, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades administrativas, financeiras e pedagógicas sob a sua responsabilidade, coordenar a avaliação institucional da unidade escolar e desempenho dos profissionais ET, responsabilizando-se pela consecução dos objetivos e metas propostos no planejamento, abrir espaço para discussão, avaliação e intercâmbio interno e externo das experiências de sucesso ou fracasso, se houver, implementar uma gestão participativa, tá? Questão de prova, o examinador gosta de cobrar essas coisinhas, estipulando o desenvolvimento das responsabilidades individuais e promovendo o trabalho coletivo da unidade, implementar ações que promovam o intercâmbio científico e tecnológico com a comunidade, especialmente nos âmbitos da produção e serviços, interagir com os órgãos organizadores representativos dos segmentos profissionais e executivos, ou seja, todas aqui, ó, tá? Zelar pelo patrimônio. Olha a quantidade de atribuições do diretor de escola, né? E aí, professor, chefe de gabinete, tem atribuição também, tem que ler, né? Assessores, isso aqui é muito interessante. Nós temos 4 tipos de assessores, ó. Temos assessor técnico com formação em direito, que é o assessor jurídico, assessoria jurídica. O assessor técnico, que pode ser qualquer área de formação. Temos assistente técnico e o assistente de gabinete, né? Todos com atribuições específicas, né? Atribuições dos cargos de chefia, dos coordenadores, tem as suas outro nível de hierarquia aqui, também tem suas atribuições. Gerentes também têm suas atribuições, né? Servidores de carreira, tá? Aí o seguinte, aí esse aqui é importante. Quais são as categorias que podem trabalhar na CECITEC? Então, primeiro vai ser quem? Vai ser todos os servidores da Lei Complementar 154, tá? 154. Essa Lei Complementar 154, que inclusive já foi objeto de aula. Olha só. A carreira dos profissionais da área de educação profissional tecnológica é composta pelos cargos de professor, técnico administrativo e técnico de apoio. Nós já sabemos disso, né? As atribuições dos profissionais da área de educação profissional e tecnológica encontram-se previsto na lei de carreiras vigente da categoria. Ou seja, é a Lei Complementar 154. Professor, o que mais? Mais 3 categorias. Outra categoria, seção 2, profissionais da área meio.
são os técnicos da área instrumental do governo. A carreira profissional da área meio, da administração pública do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso, é composta pelos seguintes cargos: analista administrativo, técnico administrativo e apoio administrativo. As atribuições dos profissionais da área meio, da administração do Poder Executivo, estão dispostos nos termos previstos da lei de carreira vigente. Temos outra categoria, que é os profissionais da área de desenvolvimento social e econômico, né? É outra carreira. A carreira dos profissionais da área de desenvolvimento econômico e social classifica-se em 3 cargos: analista de desenvolvimento, técnico e apoio. As atribuições dos profissionais da área de desenvolvimento econômico e social encontram-se previstas nos termos da lei de carreira específica, né? Tem mais? Tem, olha aí, carreira dos gestores governamentais, né, cara? Fico muito feliz porque eu sou ex-gestor, né, ex-gestor governamental do Estado do Mato Grosso. Militei por muitos anos, né, muitas secretarias, atuei em 7 secretarias diferentes, né, 7 secretarias aí, todas desenvolvendo produtos importantíssimos para a sociedade. E gestor é uma categoria que pode estar atuando aí no estado todo. Então, olha só, o regimento interno prevê o quê? É composta por apenas este cargo, gestor governamental, sendo que as atribuições são dispostas nos termos previstos da lei de carreira vigente da categoria. Pronto. Esses são o quê? As atribuições dos agentes. Agora atribuições comuns, importante. O que são essas atribuições comuns? Todos que estão ali têm a obrigação de quê? Tem a obrigação de fazer acontecer. Primeiro, zelar pela manutenção, uso e guarda do material expediente dos bens patrimoniais, eliminando os desperdícios. Atribuição comum de todos. Tá? Controlar e conservar os bens patrimoniais sob a sua responsabilidade. Conhecer, observar e cumprir os regulamentos institucionais. Promover a melhoria dos processos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados. Cumprir metas e prazos das ações sob a sua responsabilidade. Participar de comissões, reuniões de trabalho, capacitações e eventos institucionais quando convocado. E, finalmente, conhecer, observar e utilizar os regulamentos e instrumentos gerenciais, planejamento estratégico, plano de trabalho anual, sistema de informatizados, correio eletrônico, dentre outros, na execução das suas ações sob a sua responsabilidade. Pronto. Terminamos o título 4, que é a atribuição do agente que vai ocupar os cargos de direção. Tá? E das categorias. E agora, professor, terminamos agora o último capítulo, no título, né, que é das disposições finais, onde ocorre o quê? O fechamento, onde ocorre aí o fechamento do regimento interno. O horário de trabalho da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia observará a legislação vigente. 58. O secretário e os secretários adjuntos serão substituídos por motivos de férias, viagens e outros impedimentos eventuais de acordo com a legislação vigente e atos normativos. Os assessores, superintendentes, coordenadores e gerentes devem ser portadores de diploma de nível superior correspondente à especificação do cargo. Aí está exigindo aí o que? Título nível superior para assessores, superintendentes, coordenadores e gerentes, né? Os casos omissos nesse regimento interno serão resolvidos pelo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem compete decidir quanto às modificações julgadas necessárias. E, finalmente, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia ditará atos suplementares e necessários ao fiel cumprimento da aplicação do presente regimento interno. Pronto. Temos aí, então, concluímos a nossa aula do regimento interno da CCTEC, tá? Uma aula bastante exaustiva, maçante, mas, professor, eu acredito que eu consegui atender aí a necessidade de explicar a lógica do regimento interno. Agora é com vocês. Fazer a leitura do regimento, naquele aconchego do celular, tranquilo, fazer essa leitura, fixar o conteúdo, cara, para ficar mais fácil. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá.